tenho comigo duas versões da Bíblia, uma em português, Ferreira de Almeida, corrigida e atualizada, e outra em espanhol, Reina e Valera, de 1960. Às vezes, algumas frases, algum tradutor parece que chega mais perto, em outras ocasiões o outro parece que chega mais perto. Então, vamos aproveitar pelo menos estas duas. Amém? Todas estão aí para ser aproveitadas. Vamos a uma passagem, vamos começar por uma passagem no Antigo Testamento, no livro dos Provérbios. Já chegando ao final dos Provérbios. Capítulo 30. A maioria desses provérbios são de Salomão, mas às vezes ele inclui provérbios também de outras pessoas, como o mesmo livro diz, e o seguinte, de Eclesiastes. Então, vou ler no capítulo 30 algumas palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. É interessante o momento em que estas palavras são escritas, são incorporadas na época de Salomão, que, olhando panoramicamente, realmente é uma época bastante antiga. E é uma época do coração do Antigo Testamento. Davi era uma figura de Cristo. Também o filho de Davi, uma figura de Cristo. E aqui estamos abrindo um livro dessa época. A época quando Deus estava tipificando seu filho e a edificação que seu filho faria para ele. E lembremos que Israel estava rodeado de muitos países politeístas. O politeísmo veio daquela rebelião, vou ter que dizer, doida, do inimigo. E essa rebelião fez que o teísmo, ou a visão acerca de um Deus transcendente, diferente de sua própria criação, mas que sustenta ela e que realiza consigo mesmo ela. E podemos chamá-lo, tem sido chamado na história da igreja, de teísmo, e não só da igreja. Foi trocada pelo panteísmo, que é como se fosse um ateísmo disfarçado. Porque panteísmo é aquela ideia própria do coração de Satanás que ele incutiu nas criaturas que ele enganou. De que para ele se fazer Deus, ele começou a chamar para conquistar cooperadores. Ele começou a chamar de Deus a criação. Que o apóstolo Paulo fala tão claramente na primeira epístola aos Romanos. E aí, no primeiro capítulo, já ele começa a dizer como os homens com injustiça contra Deus, detêm a verdade acerca de Deus, que Deus, em parte, revelou somente criando. Somente através das coisas feitas já poderíamos ver algo verdadeiro de Deus, não tudo, mas verdadeiro. Paulo fala dessa verdade revelada por Deus acerca de si mesmo, somente através da criação, pelo qual todo homem fica sem ter excusa se não reconhece, pelo menos em parte, algo de Deus, porque, como bem disse Paulo, as coisas invisíveis dele, seu eterno poder e deidade,
se fazem claramente visíveis por meio das coisas feitas. Ou seja, que há um testemunho de Deus verdadeiro acerca de Deus, ainda que não total, mas verdadeiro, através das coisas criadas por Ele. Deus é a base e o sentido de todas as coisas que Ele criou. Então Deus começou realmente sempre a dar testemunho de si mesmo, mas o inimigo, e é tão importante que Deus tenha permitido um inimigo. Ele não o fez inimigo, porque então não seria inimigo. Ele fez um querubim. Quando Deus viu o que faria Esaú, o que estava no coração de Esaú, o menosprezo de Esaú por ele, Deus deu a primogenitura a Esaú. Quem iba a pensar? Hoje a primogenitura é de Jacó, porque Esaú vendeu, Jacó comprou. Mas ainda sabendo Deus que Esaú venderia a primogenitura, Deus foi leal até com Esaú. Não deu de princípio a primogenitura a Jacó, senão que propositadamente, já desde o ventre da mãe, os dois gêmeos estavam brigando por essa primogenitura. Jacó saiu prendido do pé de seu irmão, mas Deus deu a primogenitura a Esaú. Esaú não podia dizer, não, mas que Deus não me escolheu, senão que Deus, toda a primogenitura para Jacó. Não foi assim. Deus quer que todo homem seja salvo, mas Deus não vai impor isto. Deus vai deixar que isto seja verdadeiro, que seja espontâneo, que todos nós sejamos provados. E ainda seu próprio filho foi provado. Ele fala das suas provações. Ele disse que aqueles que lhe acompanhassem nas suas provações se sentariam com ele no reino. Ele mesmo fala das suas provações. Deus, o Pai de eternidade, conhece ao Filho. E Deus mesmo, para si mesmo, o Pai, não precisa provar o Filho. Mas era necessário, diante de todas as criaturas que viriam, que seu Filho fosse verdadeiramente provado, para que fosse demonstrado porque o Filho é o testemunho fiel e verdadeiro do Pai, porque o Filho representa o Pai, porque o Filho é o herdeiro do Pai, e é o modelo e também é o sustento de todos nós e de toda a criação. Então o Filho foi provado. Por isso, antes da aprovação do Filho e a aprovação de todos nós e a aprovação de todos os anjos antes de nós, Deus permitiu um querubim que não foi feito diabo como diabo, não, foi feito um querubim. Deus não forçou Esaú, Deus não forçou Judas Iscariote, Deus não forçou o diabo, Deus não forçou o faraó. Deus disse, para isto mesmo te tenho levantado,
para mostrar em ti o meu poder e que meu nome seja anunciado em toda a terra. Ou seja, Deus permitiu que se levantasse um inimigo que fosse bem forte, que parecesse vitorioso, parecesse que está ganhando, mas Deus permitiu, como falou para Faraó. Faraó é uma dessas cabeças da besta que tem 7 cabeças e que corresponde com as 7 cabeças do dragão. E uma dessas era Egito, como também a Síria, outra, como também Babilônia, outra, como também aquele príncipe da Pérsia, outra, e aquele príncipe da Grécia, e diferentes cabeças que levantam impérios que nós, os homens, chamamos de civilizações, mas que Deus chama de bestas. Uma grande diferença entre besta e civilização. E Deus permitiu tudo aquilo. Portanto, o Faraó representava uma destas cabeças. Deus, quando fala para Faraó, está falando para aquele que está detrás dele. Assim como quando falou lá em Isaías 14 para o rei da Babilônia, sabia que detrás dele estava Lucero. Como falou em Ezequiel 28 para o rei de Tiro, sabia que detrás dele estava aquele querubim que caiu. Assim também Deus falou para Faraó e mostrou o princípio de por que permitiu Deus o Faraó, o desafio do mal, desafio horripilante, se é que vamos só pensar o que tem sido feito, o que tem sido demonstrado de monstruosidade, de depravação, de ódio. Deus sabia tudo. Se Ele criasse criaturas que fossem pessoas, que fossem responsáveis por si mesmas, Ele sabia que apareceria uma quantidade de loucuras. Mas se Ele não permitia, não haveria o que chegou a haver. Não haveria uma exaltação do Filho como agora existe, graças à aprovação do Filho. Não haveria uma igreja gloriosa, porque se fosse sem responsabilidade, não haveria verdadeira glória. Mas ao mesmo tempo essa realidade, essa responsabilidade seria sustentada pela graça e haveria um matrimônio entre graça e responsabilidade, uma coisa tão delicada, tão difícil de compreender e explicar, aquele funcionamento dos dois remos de uma mesma canoa, que os dois têm que estar juntos funcionando para que a canoa avance em direção reta. Deus permitiu e disse: para isto mesmo te tenho levantado. Deus permitiu que criaturas celestiais que Ele fez poderosas, muito poderosas, encarregou a eles assuntos altíssimos e deixou eles livres. Deus sabia que faria. Deus nunca pode ser surpreendido por nenhum tipo de surpresa. Deus é onisciente. Deus não aprende. Deus ensina. Ele eternamente é onisciente. Sabe tudo. Faz tudo com lealdade, conforme a sua natureza. Faz tudo com amor. Faz tudo com nobreza, porque Ele é nobre. E ainda assim, permitiu que existisse e criou propositadamente a Lúcifer, não como Satanás, sino como um grande querubim protetor, um deles, não o único, mas um dos querubins protetores.
Deus sabia tudo o que viria dele e o que viria dos que seguem a Ele, que rejeitam a Deus. Deus permitiu a existência de uma rebelião terrivelmente ofensiva. E disse: para isto te tenho levantado, para mostrar em ti o meu poder e que meu nome seja anunciado em toda a terra. E decidiu Deus permitir que todas as suas criaturas, ainda seu próprio filho, que não é criatura de Deus, que o próprio verbo dele, o próprio resplendor da sua glória, que é eterno com ele, que se fizesse um homem e fosse provado em tudo, conforme a nossa semelhança, mas vencesse. Ele foi provado. Deus é um Deus que permite que sejamos provados, que tenhamos oportunidade de ser submetidos à prova, para que o nosso cobre seja mostrado, se é cobre e não é ouro. Esse dito não mostrou o cobre, mostrou o que realmente havia no coração, mostrou o que era. E Deus permite muitas coisas, deixa que aconteça, para que, como disse Paulo, que às vezes as próprias divisões, contenções, são necessárias para que se manifestem os que são aprovados. Então, muita coisa acontece para ver, não para ele ver, porque ele já sabe tudo, mas que seja visto, que a própria pessoa conheça e que a criação conheça a Deus, os que são de Deus e os que não. Deus é um Deus transparente. Deus é um Deus que permite a cada qual decidir o que expressa o que essa pessoa é em relação com Deus. Ele não vai enganar ninguém. Deus não vai forçar ninguém. Eu quis juntar na tua casa, mas você não quis. Deus é todo-poderoso, não dudamos do poder omnímodo de Deus. Deus é pantocrato, todo-poderoso. E Deus também é soberano. E Deus quer que todos sejam salvos. Mas Ele não faz isso obrigando ninguém. Ele respeita a oposição dos que se opõem a Ele, dá permissão que mostrem sua proposta diferente. Mas claro que também Ele vai julgar. Ele vai julgar a luz dele mesmo, no resplandor da sua glória. Deus vai julgar. Então, voltamos àquele conceito que o inimigo introduziu, o panteísmo, para roubar a glória de Deus. Ele deixou o nome de Deus, mas quis que esqueçamos o Deus verdadeiro e que apliquemos o nome dele, como ele fez às criaturas, porque fala Paulo aí no início. Não deram glória a Deus, nem lhe deram graças, senão que adoraram as criaturas em lugar de Deus, porque isso é a primeira tentação do inimigo e o primeiro engano do inimigo. Panteísmo. Tudo que existe é Deus. Falou para os homens: se comesses da árvore do conhecimento do bem e do mal, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ele estava passando para a humanidade aquilo que
aconteceu no coração dele, por permissão, não por obrigação. Deus permitiu, porque Deus fez pessoas livres. Os anjos eram livres também. E querubins, os anciãos, 24 anciãos, serafins, toda classe de príncipes e de governantes, anjos encarregados de distintos aspectos da natureza, como aquele anjo das águas, ou dos ventos, ou aquele que está no sol, no fogo. Deus encarregando a eles o controle das forças da natureza, coisas que Deus ele sozinho pode fazer. Ele pode até nos guardar sozinho, mas ele delega anjo da guarda para nos guardar. Anjo das águas, anjo disto, anjo de aquilo. Lá em Colossenses se fala dos elementais, espíritos em relação com a natureza, criados por Deus, a quem Deus delega alguma coisa. Deus não é egoísta, Ele sempre está delegando. Ainda tem uma folhinha de bolo, Deus delegou uma função ao bolo, delegou uma função àquele dente de água. Ele podia nos curar sem bolo e sem água, mas olha como Deus permite as suas criaturas participar com Ele, nos cura com água, nos cura com bolo e com outras coisas. Deus não é egoísta. Ele quer que participemos com Ele. Ele nos delega alguma função que Ele tem, que Ele é capaz de fazer. Mas Ele representa o que Ele faz através dessas criaturas que Ele criou para fazer isso que Ele que faz. Mas Ele se representa fazendo isso, usando suas criaturas, porque esse é o amor de Deus. Deus não é egoísta. E aí vamos conhecendo uns pouquinhos a Deus. Deus é o centro de tudo, é a fonte e o destino de tudo, mas não é egoísta. Sua natureza não é egoísta. Seu caráter não é egoísta. Assim que todo o poder de Deus e toda a soberania de Deus são usadas por Deus segundo o caráter que Ele tem e que Ele tem ido revelando e mostrou de maneira perfeita no seu Filho Jesus Cristo. O caráter de Deus maneja o onímodo poder de Deus. O caráter de Deus maneja a sua própria soberania. Deus controla a sua soberania com o seu próprio caráter. Deus não é um soberano arbitrário. Ele é soberano de tudo, mas não quer ser arbitrário. Ele é um Deus justo e ainda nos seus atos soberanos sempre aparece sua justiça, sua misericórdia, seu direito e seu respeito às criaturas que Ele criou, e por ser soberano Ele não teria por que respeitar as criaturas, mas o caráter dele faz que as criaturas sejam respeitáveis por Ele. Ele faz também respeitar as criaturas e julga o irrespeito pela mais mínima criatura, porque esse é o caráter dele que Ele tem ido mostrando, porque Deus tem sido revelando e tem sido dando para formar-se e encher todas as coisas pela igreja. Deus quer se mostrar, se dispensar, participar como igreja. Queria isso para todos os homens, mas não forçar ninguém, então só ficou a igreja. Mas Ele queria apresentar perfeito, e pode apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem, que Ele ama a todo homem, de tal maneira ama o mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não se perca, tenha a própria vida divina, a própria natureza divina, a vida eterna. Então, o único Deus foi fazendo coisas aos poucos
que ele sempre foi, mas que aos poucos tem sido revelado. Deus vai se revelando progressivamente. Não é que Deus mude, não. Deus não muda, mas nosso conhecimento dele, a revelação que vamos percebendo dele, vai crescendo em nós. Nós vamos lhe compreendendo melhor. E Deus vai se revelando nas distintas épocas e frente aos diferentes desafios. Tem muitos desafios. E todos esses desafios são o telão de fundo para ressaltar a revelação de Deus. Obrigado. Então, amados, abrimos em Provérbios em uma época especial. É uma época de politeísmo que vem do panteísmo, e por isso fizemos essa volta. Do teísmo, a revelação de um Deus diferente da criação, anterior à criação, superior e distinto à criação, ulterior a ela, tudo é para ele. Isso é o teísmo. Já depois o inimigo mudou até em V. De teísmo passou a deísmo. Como se Deus fosse um relojeiro que fez um relógio assim, mas depois tirou as mãos do relógio, deixou o relógio funcionando sozinho, e agora a natureza funciona sozinha. Esse é um passo, você vê, é um passo ao panteísmo, deísmo. Não nega que Deus existe, mas disse uma mentira, que Deus tirou as suas mãos da criação e que a criação funciona sozinha, que não há lugar para milagres e essas coisas. Tudo isso é a expressão do coração do diabo, querendo roubar a glória de Deus, e Deus deixando. E quando permite isso, para que se manifeste o diabo e se manifeste o homem. Então Deus permite, que nessa permissão é que todos somos provados. Alguns, oh, que boa teoria, agora se chegou a teoria que faltava. E entra no deísmo, ou no panteísmo. E agora não só que Deus tirou as mãos da criação, e a criação agora funciona sozinha, sino que agora Deus no pedaço vai embora, Deus, agora é a criação que é Deus. Isso que é panteísmo, um ateísmo disfarçado. Deixa o nome de Deus, mas aplica o nome de Deus às criaturas. Não reconhece a glória de Deus, não agradece a Deus, sino que se rouba a glória de Deus, dando glória às criaturas. E assim o panteísmo dá lugar ao dualismo e dá lugar ao politeísmo, onde qualquer parte da criação é adorada como se fosse Deus. E dualismo, como na criação existe bem e mal, então agora mal e bem são dois princípios eternos, é outra mentira, é outra loucura. Para que fala de deísmo e de panteísmo e de dualismo e de politeísmo? Para se fazer Deus em lugar de Deus. São as pegadas do caminho da iniquidade. Os homens justificam teoricamente, filosoficamente, e agora começam a se adorar a si mesmos, a adorar as criaturas, e confundir o bem e o mal, e o mal chama de bem, o bem chama de mal. E nesse processo que expõe o coração do diabo e dos inimigos de Deus, Deus revela a realidade das coisas. E então Ele expõe a iniquidade das coisas pela prova do seu Filho e depois pela prova da sua igreja, porque o Filho mostrou o que de verdade é amar a Deus. Quem
quem que é verdadeiramente Deus e como Ele ama ao Pai e faz tudo por amor do Pai. Por isso me ama o Pai, disse ele, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ele foi tentado em tudo, eu fui oferecido em todo mundo. Se ele podia se livrar da cruz, mas ele escolheu a cruz. Ele escolheu ser provado verdadeiramente e para poder ajudar a humanidade e para poder ter autoridade de julgar. Ele foi provado verdadeiramente. Então, ele começa nesse tempo de politeísmo ao redor de Israel. E também Israel e o próprio Salomão caíram também no politeísmo. E depois da morte de Salomão, a divisão do reino, e a mistura de Israel com Baal, com Astarote, com Dagon, com todos aqueles deuses que eram o próprio Satanás e seus amigos, que entre eles não são amigos, eles se conduzem pelo medo, pelo terror, pela tortura. Eles não estão juntos como amigos, não. Eles estão juntos se vigiando desconfiadamente um do outro, se mostrando poderosos para oprimir o outro. Dessa maneira que o inimigo constrói o reino dele. E Deus deixa que seja exposto. E quero lembrar algo que vocês conhecem, e é que quando Deus faz perguntas, não é porque Ele não conhece, é para expor, para que nós conheçamos a nós mesmos, e que também as criaturas e o inimigo seja exposto. Por isso ele perguntou para Adão, onde estás tu? Será que Deus não sabia onde estava Adão? Será que Adão conseguiu se esconder de Deus? Por que Deus pergunta a Adão, onde estás tu? Onde você está? Quem te ensinou que estavas nu? Não é porque Deus não sabia. Esse onde estás é para que Adão conheça de onde ele se meteu. Agora, em que problema ele está? Não porque Deus não saiba de onde está, é para que ele saiba, Adão saiba onde agora ele está, para ajudar Adão, para mostrar Adão. E aí Adão começou a culpar a Eva, a culpar a Deus por ter lhe dado a Eva. A mulher que tu me diste, essa mulher, e ela não foi aqui. Assim o homem não quer se ver na luz de Deus, mas Deus vai perguntar, não para ele saber, para nos trazer a luz. Deus é um Deus que é transparente e, portanto, é um Deus que traz todas as coisas à luz. Ele disse, não há nada oculto que não há de ser revelado, mostrado. Nada escondido ficará escondido. Para Deus não há nada escondido. E Ele vai trazer à luz todas as coisas. Também o diabo lhe perguntou, como aparece no livro de Jó, naqueles capítulos iniciais, por onde estamos andando? De onde vem? Claro que Deus sabe de onde vem. Não é para saber que Deus pergunta ao diabo de onde vem. É para expor o coração do diabo, não só diante dele mesmo, sino diante de todos nós.
percorrer a terra e andar por ela. Você que tem interesse na terra. E na terra você não viu Jó? Por quê? Tu tens rodeado ela, tem dado bênção, ele está tudo protegido, ninguém de nós pode entrar nada, nem nas coisas dele sequer. Por isso ele te adora, mas deixa que o Pai pegue, entre lá nele, nas coisas dele, vai ver como ele te amaldiçoa. Olha, que riso correu Deus. Mas que honra teve Jó. É difícil de dizer estas palavras para nós tão frágeis, mas confiamos no Senhor, na sua graça. O Senhor lhe deu permissão ao inimigo fazer alguma coisa terrível com Jó, mas não lhe deu permissão de fazer tudo o que queria. Aleluia! Deus colocou medida. Você só vai chegar até aqui. Você não vai passar 1 milímetro disso. Permitiu que seus bens fossem tocados e depois sua saúde, muitas coisas. Mas olhe isso, irmão. Era para que o diabo visse que não todos são como ele é, e não possa se esconder e ser julgado por criaturas de menos poder, mas que são fiéis a Deus. Por essas criaturas que não tinham tanto poder como Lúcifer e seus amigos, seus sócios, por essas criaturas Deus falou em plural: façamos o homem a nossa imagem. Já havia o inimigo feito o que fez. Ele disse: serei semelhante ao Altíssimo, me sentarei lá nessa posição, semelhante ao Altíssimo, sobre as estrelas colocarei o meu trono. E mostrou que havia no coração dele. Deus sabia tudo isso que aconteceria. Que terrível! Isso como Jesus, quando viu chegar Judas Iscariotes, que chegava, Jesus sabia que havia no coração dele. Jesus sabia que era diabo desde o princípio. E até Jesus escolheu os 12 e chamou também a Judas. Não forçou a Judas, mas sabia o que Judas faria. E foi amigo dele até o último momento. Amigo. Com um beijo entrega ao Filho do Homem. Falou: amigo, que prova essa de Jesus? Que prova essa do próprio Pai, sabendo que aquele querubim faria tudo, coisas horripilantes que está fazendo e tem feito, e fará por um tempo curto, mas fará mais coisas terríveis. Mas, como falou Abraão, para isto mesmo te tenho levantado, para mostrar em ti o poder. E assim também, quando o Senhor Jesus escutou aquele trovão, se lembra nessa ocasião? Quando ele disse: Pai, esse está no coração da fidelidade do Filho, em meio da prova mais difícil que Deus permite, para sua glória e para a glória de seus fiéis. Pai, glorifica teu nome. E o Pai trovejou: o tenho glorificado, aleluia, o Filho. Mas acrescentou na frase: o glorificarei outra vez. E essa agora vai ser uma igreja. Agora vai ser com o mesmo Cristo, pelo qual seu nome de eternidade é glorificado, porque a esfera do reino de Deus é o Filho, antes da criação do mundo invisível.
antes da criação do visível, antes de anjos, espíritos, criaturas celestiais, aqueles antigos anciãos, as mais antigas das criaturas, que viram na criação das demais, mas que também são criados. Antes deles, de todas as criaturas, Deus já sabia tudo isso. Deus sabia. E o Filho glorificou o Pai. E agora disse o Pai, já estava no coração, já era uma decisão, mas chegou a ser expresso diante das criaturas, quando disse, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Isso estava no coração de Deus eternamente, mas foi conhecido pelas criaturas quando já havia rebelião, quando já havia diabo. Já havia anjos, você lerá no livro de Jó, capítulo 38, que havia anjos que se alegravam quando Deus tomava as medidas da terra, e tudo isso. Quando Deus disse ao homem recém-criado que guardasse o jardim, mas guardar de quê? De que haveria que guardar o jardim? De espinhos ainda? Não apareciam espinhos na terra desse tipo. Apareceram depois da queda do homem. De que tinha que guardar o jardim? Das bestas, dos leões, dos tigres? Mas eles comiam palha, igual que os meninos, que os cordeirinhos. Os meninos poderiam brincar pela serpente. De que tinha que guardar? Porque aquela árvore que parecia tão agradável à vista, e que era chamada de conhecimento do bem, mas também tinha mal, bem e mal misturados numa mesma árvore. Por que essa palavra mal? O que quer dizer mal? Que diferença tem bem e mal? Eles não conheciam que estavam nus, eram inocentes, mas já existia o mal, já tinha se revelado Satanás, já tinha se unido a ele em propósito uma terceira parte dos anjos. E só depois de tudo isso, aquele que sempre esteve no coração de Deus disse, façamos. E aí já começa Deus a aparecer bem claro, falando em plural, falando em trindade. Aí o Pai tem uma parte que fazer, e o Filho tem outra parte que fazer, e o Espírito Santo tem outra parte que fazer. Façamos o homem, não disse façamos o primeiro homem, não disse o primeiro só. Vamos fazer o marido da Eva, e se funciona, amém, e se não funcionar, o que vamos fazer? Vamos ficar tristes, vamos ficar frustrados. Nós queríamos fazer o homem mais do que Deus, nosso diabo danificou tudo, agora vamos ficar frustrados. Será que Deus pode ser frustrado? Será que Deus pode ser frustrado? Não seria Deus? Por isso disse essa frase, para isto te tenho levantado, para mostrar em ti o meu poder e que meu nome seja anunciado em toda a terra. Há uma parte redentora também, que está incluída nesse façamos o homem. O Filho sabia o que tinha que fazer para que o homem coletivo, aquele homem que portaria e conteria Deus, expressaria em família Deus, enchesse toda a terra. Ele disse, façamos. E disse a nossa imagem. Há tanta riqueza nessas palavras. Conforme se conformar o homem, pode ser doloroso para o homem, mas conforme a nossa semelhança. E se não é o que o diabo queria para si mesmo, agora Deus faz para o homem.
tão fraco, que não sabia a diferença entre bem e mal, entre nudez e vestido, não sabia. E Deus fez. E falou, guarda, e deu ao homem uma comissão de edificação, cultivar, sojulgar a terra, mas uma edificação no meio da guerra, no meio da oposição, no meio da hostilidade, aberta e disfarçada, que ainda é pior, porque quando a hostilidade é aberta, pelo menos estamos em luz, sabemos com quem estamos brigando. Mas quando é disfarçada, quando é oculta, quando chega perto que não vejo, isso sim que é difícil, mas é parte da guerra também. O homem foi criado para que essa esfera do reino de Deus, que é seu filho, o filho era antes da criação e é para sempre. A esfera do reino do Pai. O filho sempre fez o que o Pai agrada. O Pai é rei e o filho mostra que ele é rei. O filho é o filho do Pai. O filho é a esfera do reino do Pai. O Pai reina porque gerou o filho a quem lhe delegou tudo. Nada planejou sem o filho. A Bíblia diz que, Provérbios 8, a sabedoria divina, que é o verbo de Deus, que estava com Deus, diz que ele era o arquiteto diante dele, o arquiteto diante dele. Seu filho participou do planejamento de tudo que Deus iba a criar. E depois de participar do planejamento, o Pai nada planejou sozinho. Ah, meu Deus, que problema conosco, que sempre queremos fazer coisas sozinhas, que não se descubra que nós fazemos, que nadie coloque o olho lá, que nadie saiba quanto temos, que isso é estar escondido-se, se autoprotegendo. Esse é o nosso problema, mas não é o problema do filho, nem é o problema do pai. O pai planeja tudo com seu filho, nada criou sozinho. Tudo que foi feito, o pai fez com seu filho. Nada do que foi feito sem ele foi feito. Nada. Tudo o pai fez com o filho. O fato, irmãos, que Deus tenha um filho, que é o que vai falar aí nesse contexto de Israel no tempo de Salomão, no meio do politeísmo, aquele Agur, filho de Jaque, que abrimos no início. Mas para entender isso, a leitura nesse contexto, tivemos que fazer esta volta. Que Deus tenha um filho, o Deus único, tem um filho eterno com ele, que é Deus com ele, não é outro Deus diferente, é o mesmo Deus, mas é outra pessoa, é a pessoa do filho. Isso é o que mais revela o coração e a natureza de Deus, não é egoísta. Deus decidiu planejar com seu filho, decidiu criar com seu filho, decidiu se revelar toda a criação por meio do seu filho, deixou que seu filho fosse a imagem dele e ele permaneceu invisível. Mas o filho é a imagem do Deus invisível, o Deus invisível é o Pai, mas
faz visível somente através do Filho. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ninguém pode conhecer a Deus fora do Filho. O Filho é o testemunho fiel e verdadeiro do Pai. Nadie pode conhecer ao Pai sem o Filho. Só por meio do Filho vamos conhecendo o Pai. O Filho é que nos declara ao Pai. Que o Filho não fala nada por si mesmo. Ele diz que el que fala por si mesmo a própria glória busca, mas aquele que busca a glória de aquele que o enviou, esse que é fiel e verdadeiro. O Filho também não quer falar nada por si mesmo, só quer adorar a seu Deus e a seu Pai, que agora é também nosso Deus e nosso Pai. O Filho quer fazer todo para o Pai, e o Pai faz todo com o Filho. Meu Deus, tem piedade de mim, Senhor, da minha vergonha. Quantas coisas eu quero fazer sozinho, quantas coisas não quero que minha esposa saiba que eu estou fazendo. Que tal que eu quero comprar um livro e ela quer que compre alguma coisa para burlar? E se eu falo que vou comprar esta, ela se não compraste esta outra? Ah, meu Deus, quando serei transparente com ela? Que ela saiba quanto tem, com quanto contamos juntos. Tudo isso é tão prático. Irmão, a Trindade é teológica assim, mas é o mais prático que existe e conhecer de verdade como é Deus na Trindade. Como tu, Pai, em mim e eu em ti. Que eles sejam um em nós. Não há nada mais prático que verdadeiramente compreender como o Pai e o Filho são um. E que tudo que é do Pai é do Filho, tudo que é do Filho é do Pai, que o Pai faz tudo para o Filho faz tudo para o Pai, no mesmo Espírito. O Pai e o Filho estão no mesmo Espírito. O Espírito de Deus é o Espírito do Pai e é o Espírito do Filho. Podemos falar Espírito do Pai, podemos falar Espírito do Filho, como as duas expressões estão na Bíblia e se referem ao mesmo Espírito. Deus deve dar revelação a seu Filho, a representatividade, de maneira que ver o Filho e ver o Pai, conhecer o Filho e conhecer o Pai, receber o Filho e receber o Pai, e rejeitar o Filho, e os que o Filho envia é rejeitar o próprio Pai também. Que coisa! Como é Deus? A mesma coisa do boi, do ano. Claro, um estado infinitamente maior que isso. Meu filho faz todas as coisas em meu nome. O Pai nada faz ele sozinho. Todas as coisas deu ao Filho para fazer. Eu não faço nada sozinho. Meu Pai que mora em mim, Ele que faz. O Pai ama o Filho. E porque o ama ao Filho, lhe mostra o que Ele está fazendo. E para que Ele mostra? Para que o Filho faça, mas nossos homens não. Eu vou fazer sozinho, porque se eu mostro, outro se vai adiantar, me vai roubar a ideia. Esse é o homem. Mas Deus não é assim. Deus lhe mostra, o Pai lhe mostra o Filho que Ele faz, para que o Filho o faça igualmente. Ou seja, igualmente. O Filho agindo como se fosse o Pai, e eu próprio Pai no Filho, e eu o Filho no Pai, no mesmo Espírito. Fazendo sempre juntas as coisas no mesmo Espírito. O Filho não quer roubar nada ao Pai. E o Pai não tem medo de dar toda a plenitude ao Filho.
Agradou o Pai que o Filho habitasse toda a plenitude. Agradou o Pai. Não teve medo, Pai, do Filho, de ser frustrado pelo Filho. Não. Que amor, que chamamento a viver neste Espírito, que chamamento tão alto. Será que Deus se atreve a fazer essa glória com pessoas como eu, como nós aqui? Precisamente. Não disse isso quando não havia queda, já tinha queda. Muitas coisas ele falou já quando não estávamos caídos. Mas por isso disse: para isto te levantei, para mostrar em ti meu poder, que meu nome seja anunciado em toda a terra. Ou seja, Deus é capaz de salvar os piores pecadores. Aqueles que Satanás pensava que já tinha segurado, Deus é capaz de tirar mesmo da cara dele. Irmão, em algumas ocasiões no passado, o Senhor me colocava essa oração no coração: Senhor, aqueles que o inimigo pensa que já tem seguros, Senhor, arrebata das garras dele, libera ele, ainda que seja na mesma boca da morte, Senhor, tira dele. E com o tempo o Senhor me mostrava: olha este testemunho, este homem, esta mulher estava nesta situação, já era a hora de ser sacrificado com seus companheiros, porque estavam nesses grupos que entre eles mesmos se sacrificam. E Deus salvava um, salvava o outro, salvava o outro. Aleluia! Deus é capaz, com aquela mulher e aquele menino nas narinas do diabo, salvar e dar aquele reino. Dar o reino. E disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine, senhoreie. Onde está o diabo? Onde está o inimigo? Nos peixes do mar, mas o mar está Apolion, Abaddon, mas é o homem que reine. Que reine nas águas dos céus, mas lá está o príncipe da potestade do ar, mais que seja o homem que reine onde se move o príncipe da potestade do ar. Mas os israelitas, quando vão entrar lá em Canaã, se lá estão, não somente os cananeus, estão aqueles híbridos dos Nefilim, aqueles gigantes, aquela semente dos Nefilim, o Refaim, o Anakim, os Susim, são sominos, Enim, todos aqueles Refaim. Mas agora é o homem, agora é Israel que tem que reinar. Onde estão esses híbridos? Não só antes do dilúvio, depois do dilúvio. Mas Deus decidiu que o homem, a sua imagem, a sua semelhança, na medida que se é conformado a Ele, vai reinando para Ele, vai estendendo o reino dele, vai recuperando, vai subjugando a terra, recuperando o reino do único Deus, por seu Filho. Seu Filho é a esfera do seu reino, e agora o corpo é a extensão do reino. O corpo é a formação do Filho no homem, o homem que recebe o Filho e vive pelo Filho, está recuperando a terra para o reino de Deus. E essa é a nossa missão. Para isso fomos criados. E fomos criados no meio de uma guerra terrível. É como aqueles meninos que nasceram na Primeira Guerra Mundial. Primeiro som que ouviram, uma bomba. Outra bomba. E assim nós nascemos. Nascimos quando já havia começado a guerra. A grande guerra. O grande drama dos inimigos de Deus.
organizando tudo para receber com bomba de neutrões a vida de Cristo, como falam os satanistas no livro deles. Você pensa que o que está acontecendo no mundo, a globalização é verdadeiramente para paz e segurança? Não. O dragão, a besta e o falso profeta, os espíritos imundos como rãs que saem da boca deles, quando estão reunindo os chefes da terra para guerrear contra aquele que vem no cavalo branco e o seu exército. Não pense que a globalização é para trazer paz na terra, distribuir riqueza, nada disso. Isso é engano total. O diabo não quer ser prendido, ele não quer ficar preso no abismo 1000 anos e depois ser condenado. Ele quer resistir e está enganando as nações para levar o mundo inteiro contra a vinda de Cristo. Mas os que são de Cristo são chamados, são eleitos e são fiéis. Então, amados, veamos esse verso que abrimos no início. Lembre-se que está no tempo de Salomão, rodeados de pagãos, e disse o homem. Esse homem aqui é aquele Agur, filho de Jaquel, de Massá, representante do ser humano. Fatiguei, meu Deus, que estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Olha como se considerava este homem. Se considerava demasiadamente estúpido. E era mais sábio que os que nos consideramos sábios. Não tenho a inteligência do homem. Não aprendi a sabedoria. Nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu? Pode ser para saber alguma coisa de lá? Quem cerrou os ventos nos espúrios? Este que se chamava de muito estúpido, era científico, analisava os ventos, se dava conta que estavam encerrados, tinham seu círculo. Quem amarrou as águas na sua roupa? Por que o mar chega até aí, justo a minha medida, para tomar banho de praia? Por que não é tsunami todos os dias? Só de vez em quando, para não dar conta aqui, que deve ser muito bondoso. Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas essas extremidades da terra? A terra tem extremos, extremidades. Mas, bom, até aí todas serão perguntas, vamos dizer, cosmológicas e também cosmogônicas da origem do cosmos. Mas esta pergunta, amado, naquela época, eu penso que descansava naquele salmo de Davi. E agora disse, quem estabeleceu? Quem? A pergunta é por Deus. Quem subiu? Quem amarrou? Quem estabeleceu? Qual é seu nome? Mas note que ele não ficou contente. Ele não era um crente nascido de novo da história da igreja, não era um homem. Mas olha como no interior dele não era suficiente perguntar por quem fiz tudo isto. Qual é o seu nome? Aí pararam, pergunta. Mas acrescentou, e qual é o nome do seu filho? Qual é o nome do seu filho? Um homem daquela época,
perguntando pelo Filho de Deus e pelo nome do seu Filho, o nome do Pai Criador e do seu Filho. Do seu Filho, já no Salmo 12 se fala do Filho. Lá em Crônicas, quando Deus faz promessas para Davi, fala do Filho de Davi, que se sentaria no trono eterno. Justamente no meio do politeísmo, que era a tática do diabo roubar a glória de Deus, uma das táticas. O Deus único que se está revelando como o Deus monoteísta de maneira exclusiva para Israel, ainda assim sempre deixou sinais de pluralidade na sua unidade. A primeira vez que aparece o nome de Deus no princípio da Bíblia, já aparece como Elohim, que pode se traduzir Deus, e em outros lugares é obrigatório traduzir a mesma palavra deuses. No Salmo 82, Elohim está na reunião dos Elohim. O Deus único, mas trino, porque é Elohim, está na reunião dos Elohim. Depois explica nesse Salmo 82 que esses Elohim são os filhos do Altíssimo. Os filhos de Elohim que aparecem lá em Gênesis 6, que alguns se revelaram e geraram aqueles híbridos, Giborim, os Nefilim e Giborim. E os mesmos aparecem depois do dilúvio, chamados Nefilim, Anakim, semente dos Nefilim, etc. E é necessário saber isto, porque os líderes das elites atuais pretendem ser os seguidores, a descendência daqueles. E é parte da guerra também de hoje. Quem é o Filho de Deus e o nome dele? Isso é a ênfase de toda a mensagem. Irmão, conhecemos a Deus pelo fato de Ele ter um filho e começar a revelar seu filho ainda no tempo em que tinha que enfatizar o monoteísmo e ainda no coração da confissão monoteísta que está escrita em muitos lugares, nas portas, nos flecos dos mantos, ou filatérias. Aí aparece aquela passagem clássica do monoteísmo. Shema Israel. Yahvé Elohim, Yahvé Echad. Essa é a confissão clássica, básica do monoteísmo, mas a compreensão mais profunda dela não é nem sequer do próprio judaísmo, menos do Islã, é do cristianismo. Aí há 3 menções de Deus. Shema Israel, escuta Israel. Yahvé Elohim, esse sufixo nu quer dizer nosso Elohim. Elohim significa nosso Elohim, ou seja, a terminação plural da divindade. El já é Deus, em genérico. Eloá é a divindade. El Elion é o Deus Santíssimo. Mas Elohim é Deus em pluralidade. Mas quando conjuga esse verbo, conjuga em singular. Não disse que os deuses fizeram, Elohim fez. Mas às vezes se diz, façamos. E às vezes se diz, eu sou.
mas acrescenta o que eu sou. E aí nessa confissão clássica do monoteísmo, aí aparece Elohim, nosso Elohim, Elohim, nosso Elohim, Yahvé, nosso Elohim, Yahvé, mas no hebraico tem duas maneiras de dizer Errar ou Yahad, como fala o moderno agora. Yahad no antigo, Yahid no moderno. Errar com Aleph, Yahad ou Yahid, com Deus. Quando você fala com Aleph, Errad, significa que admite pluralidade. Sempre que uma unidade tem partes, você tem que usar Errad. Por exemplo, diz a tarde e amanhã, o dia Errad. Yom Errad, dia primeiro dia. Tarde, Boker, que é a noite. Erebo e Boker, que é o dia, a saída, o boqueirão, a boca. Erebo e Boker. Tarde e manhã, dia Yom Errad, dia Esse Errad inclui Erebo e Boker, tarde e manhã. Quando o povo se reunia como um só, Errad, como Errad. Adão e Eva são feitos uma só carne, mas Adão e Eva, só. A palavra quando contém pluralidade interna, que tem que juntar tudo para ter esse é Errad, Het, depois aparece a palavra He, parecida a outra, mas com um espaçozinho assim, e Dalet, que significa E Deus, no credo clássico do monoteísmo, em Deuteronômio 6,4, diz: Shema Israel, escuta Israel, Yahvé Elohim, Yahvé Echad. 3 vezes o nome de Deus e depois o número mas em pluralidade. Yahvé, nosso Elohim, nosso Elohim, Yahvé Echad. A confissão clássica do monoteísmo é trinitária. 3 vezes aparece o nome divino, escondendo Elohim debaixo do sufixo nu, e depois usando Echad, mas que aceita pluralidade na sua unidade. Há outra palavra que no hebraico antigo é Yahad, no hebraico moderno é Yahid, que empieza em lugar de ter Aleph, tem Yod, que é único, que não admite nada como ele. Yahad, Yahid. Como quando Jefté tinha uma única filha. Única. Não tinha outra mais. Aí tem que usar, não errado, mas Yahad, ou Yahid. Pronúncia antigo e moderno é a mesma coisa. Uma única. Esse é um sentido único, no sentido que o judaísmo de Maimônides e o Islã quer falar de Deus. Para o Islã, e por isso, irmão, nós como cristãos, que estamos na briga, naquele choque de chamadas civilizações, este ponto é o mais crucial de todos. O Islã, para o Islã, a pior blasfêmia é dizer que Deus tem um filho. Mas para o cristianismo, confessar que Deus tem um filho
É uma grandíssima revelação de Deus, pela qual conhecemos verdadeiramente Deus. Esse é o ponto central do conflito do Islã com o cristianismo bíblico. Esse é o ponto. Uma vez compartilhamos algo da Deus tem um filho com os irmãos em Chile, com os irmãos em Temuco, e alguns irmãos gravaram e subiram na internet. E o Islã pegou aquele filme e colocou num filme em espanhol, um filme islâmico, um blog islâmico paquistani, eles são bem radicais, e colocou aquele blog, aquela ideia, colocou no centro do vídeo deles, islâmico, em espanhol, para mostrar a todos os islâmicos onde que está o inimigo. Colocou aí aquele filho, Deus tem um filho, e ao lado, Deus não tem um filho. Deus, toda a resposta, Deus não tem um filho, Deus tem um filho, Deus não tem um filho. Irmão, o ponto central do conflito de civilizações está aqui. O Islã crê em Deus mais calvinista que o hipercalvinista, soberano, absoluto, arbitrário. O Islã tem essa visão de Deus, fatalista, não conhece a Deus, porque só se pode conhecer a Deus através do seu Filho. Como disse aqui, qual é o nome do seu Filho? Não somente quem fez isso, quem fez aquilo, o grande Criador, senão que o Filho que ele tem. O Filho dele. Qual é o nome do Filho dele? Esse é o grande assunto para conhecer a Deus. Tudo que o Pai fala do Filho é chato. Tudo que o Filho fala do Pai, da sua relação com o Pai. Tudo que se fala do Espírito é para nós conhecer o coração do Deus único e trino. Um só Deus. Trino. Não são três deuses. É um Deus. Sim. Um Deus, onde o Pai é uma pessoa, o Filho é a segunda pessoa, que conversa com a primeira, que vive para a primeira faz tudo para exaltar a segunda, e a segunda faz tudo para exaltar a primeira, e o amor comum e a realização comum é a terceira, que é o Espírito comum deles dois, é o Espírito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso tem que ser feito com mais cuidado, porque nós vemos assim, porque assim Deus ha falado, assim Ele tem se revelado. E é quando o toque dessa revelação do Pai se luz no nosso interior, que conhecemos Deus. Não pode ser, como dizia nosso irmão Adolfo, algo somente teórico. Tem que ser uma revelação. Tem que ser o espírito dessa relação íntima da Trindade, a que toca e alumia nosso espírito e nos envergonha, não de nossa individualidade, que é criada por Deus, mas sim de nosso individualismo, que é diferente. Ser indivíduos é criação de Deus, mas indivíduos individualistas, essa já é a vergonha. Essa é a vergonha. Deus trata conosco como? Nos fazendo tocar o Espírito Santo do seu Filho, dele mesmo, em nossos corações, nos envergonhando de nossas atitudes tão diferentes, tão escondidas, não transparentes como a transparência de nosso Deus. Então a Trindade é muito prática. E aqui esse ponto. Nada faz o Pai sem o Filho. Tudo faz em comunhão. Tudo o Pai faz com o Filho, para se revelar através do Filho. Se vê o Filho, vê o Pai. Se não conhece o Filho, não conhece o Pai. Que triste que pessoas que dizem ser monoteístas não conhecem Deus, porque não conhecem o Filho de Deus e a relação dele com seu Pai.
Acho que já a hora está chegando, não? Descansou um pouquinho. Permita-me só mencionar umas coisinhas poucas para completar, pelo menos uma visão panorâmica. Planejou com o Pai, arquiteto. Nada foi criado sem ele, Criador com o Pai. Revelação. O Pai se revela pelo Filho. Ninguém pode conhecer o Pai diretamente, senão pelo Filho. Tudo isso tem bases claras na revelação divina. Mas temos que experimentar isso no Espírito. Redenção. Tudo o que faz o Filho, o faz pelo Pai. Não me deixou só aquele que me enviou. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O Pai e o Filho reconciliando. A redenção o Pai realiza através do Filho. Ainda não estamos falando do Espírito Santo, que isso se fala também depois. Reino. O reino o Pai delegou ao Filho. Juízo. O Pai a ninguém julga. Todo juízo deu ao Filho. Por isso, em Daniel 7, é o Pai que tinha aquele cabelo branco. Mas em Apocalipse, é o Filho que tem cabelo branco. Por quê? Porque o Pai deu o juízo ao Filho. Agora é o Filho que julga com o Pai, em nome do Pai. E ao mesmo tempo, o juízo. O Filho não julga sozinho, senão o que ouve do Pai. Ele não tem em conta só o que vê em seus olhos, ele não tem em conta só o que ouve em seus ouvidos, que se fala, ele depende do Pai. E julga juntamente com o Pai. Disse Jesus: vocês têm ouvido que o juízo de dois é verdadeiro. Então, o juízo também foi delegado pelo Pai ao Filho. Arquitetura, criação, revelação, redenção, reino, juízo, tudo isso tem sido delegado pelo Pai ao Filho. E o Filho realiza em nome do Pai e para o Pai. Nada faz o Pai sozinho, tudo faz com o Filho, pelo Filho e para o Filho. E também o Filho, a mesma coisa. Não pode o Filho fazer nada por si mesmo, senão o que deve fazer o Pai. O Pai mostra o Filho para que o Filho faça igualmente. Os dois fazem as coisas juntos, no mesmo Espírito. Isso é a essência do que é civilização. O demais é besta. Civilização é a Trindade se formando na igreja, por meio do Filho e do Espírito. Nos dá seu próprio Espírito, esse Espírito que é do Pai e do Filho, para que esse Espírito se forme na igreja e se expresse na família, na igreja e na verdadeira civilização, que é a igreja, que tem que introduzir, espalhar, subjugar a terra. Amém, irmão? Vamos deixar estas considerações iniciais aqui. Precisamos deixar espaço também, ir no banheiro, tomar água, respirar, oxigenar o ser e o resto do nosso ser, e dar espaço também à parte complementar que o Senhor nos dará através de nosso irmão. Vamos orar. Querido Pai, precisamos que nos conquistes com o Teu Espírito, assim tenhamos que envergonhar. Queremos aprender de Ti. Guarda-nos, Senhor.
librano da astúcia de Satanás e da nossa própria astúcia e a nossos parentes. Amado, como tu eres. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado.